Olá! Neste segundo episódio do podcast Certica Talks, nós vamos falar sobre Humanidade 5.0, inteligência artificial e o futuro da justiça. Vamos apresentar então os nossos convidados. Estou aqui com o Gustavo Gouveia, que é líder técnico em ciência de dados da Certica AI Brasil. Gustavo de Paula, Country Manager da Certica AI Brasil. E o nosso convidado especial, palestrante aqui do Enastic, Gil Giardelli, professor global, escritor, inovador da quinta era, roboticista, eticista. Gil, você tem um currículo extenso, né? Esse daí é meu irmão mais velho. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, uma honra, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, fantástico. Obrigado, Gil. Uma honra tê-lo aqui com a gente. Como eu te falei aqui nos bastidores, é um projeto novo que a gente lança, que é o nosso podcast, um projeto muito aguardado, estávamos ansiosos por fazê-lo e muito especial tê-lo aqui junto com a gente no nosso segundo episódio, marcando essa inauguração. Então, obrigado mais uma vez pela presença. Não, eu que tenho que agradecer e eu levo muito a sério que você é o que você compartilha, então vou compartilhar com pessoas como vocês, excelente. É sempre um presente. Então vamos iniciar entrando no tema, Humanidade 5.0. Gil, explica pra gente que conceito é esse e como a inteligência artificial se aplica nessa nova fase da humanidade. Na verdade, ele foi um trabalho que começa com o governo do Japão, com Shinzo Abe, que durante 8 anos foi o primeiro-ministro, líder, né, japonês. E tinham várias áreas ali de trabalho, uma delas era assim, isso é mais ou menos a fala de Shinzo Abe, né? O capitalismo, ele não podemos deixar ele enlouquecer e ele tem seus erros porque ele é o sistema mais humano que nós temos. Então, o Japão tinha ali uma relação com a China, né? uma diferença de mares e assim, e eles entendiam que se eles não cuidassem do capitalismo, eles poderiam regredir como sociedade democrática, como uma sociedade que nasce no pós-Segunda Guerra Mundial. E aí os pontos mais importantes foram que eles diziam também que ou o mundo era de todos ou não seria de absolutamente ninguém. Só que o todos naquele conceito eram todos os terráqueos. Então foi a primeira vez que você sai do movimento acadêmico ali de Humboldt, né, de pensamento de Gaia, de falar no mundo de negócios e de iniciativa, de iniciativa privada e pública, de falar nisso. Foi uma tríade entre as principais empresas japonesas, entre a academia japonesa e também o governo, né, para falar sobre... e um dos pontos que eles colocaram que é a educação de alto impacto desde a primeira infância. Que vai sobrar emprego para as pessoas, empregos de 5 dígitos, mas que a gente precisava preparar as pessoas desde ali a primeira infância. Então eles levaram isso muito a sério, muitos países levam isso como uma política pública, né? E aí foi rebatizado como Sociedade 5.0. Porque ele fala de uma sociedade 1.0 que foi agrícola, na verdade o começo da cultura, depois agrícola, né, depois industrial, depois digital, e essa sociedade humanizada que pela primeira vez ela não coloca a Revolução Industrial 5.0, ela coloca os seres humanos e os terráqueos no centro. E eu acho que isso faz parte desse momento, né, do trabalho que vocês estão fazendo aqui no Brasil, de quando você tem, né, rapidez no processo, a justiça sendo, né, justa e rápida, você cria essa sensação de uma sociedade 5.0. Deixa eu só fazer um paralelo aqui, Gil, que é um dos pontos de intersecção da teoria e da tua apresentação com os nossos objetivos e propósitos da Certica, não só no Brasil, mas no mundo onde a gente está operando, né? Então, a Certica é uma companhia que desenvolve soluções de IA generativa para resolver problema de negócio, né? E o segmento de justiça é o nosso segmento prioritário hoje
no país, né? E como norte da instituição, a gente pegou aqueles 17 objetivos socioeconômicos das Nações Unidas, elencamos 4 como prioritários e nortes da companhia. E um deles, que a gente mais fala aqui, é aquele 16º, se eu não me engano, que fala de paz, justiça e instituições sólidas, né? E quando a gente vai ver a aplicação disso na realidade, se a gente não tiver o ser humano como centro dessa discussão, os resultados são viesados, né? A gente não tem ali o resultado que é justo, baseado ali nas necessidades de cada população, de cada instituição e de acordo com as leis já pré-determinadas de cada território. Então, essa é uma intersecção super bacana que eu quero deixar aqui. Além de ter a aplicabilidade, a ganho de eficiência, enfim, a gente nunca pode ter ali o cidadão como o ser humano como centro dessa discussão. E quando a gente fala de justiça, a gente tem uma ampla margem de discussão, que é a aplicação dentro do território brasileiro. E a gente falou no podcast anterior que o grande problema hoje da justiça no Brasil é o volume que se tem hoje de processos, de denúncias, enfim. Tem um dado que é super interessante, que se a justiça hoje parar, não ingressar nenhum novo processo hoje na justiça brasileira, vai se tomar com a estrutura que a gente tem hoje, com a produtividade que a gente tem hoje, com a eficiência que a gente tem hoje, se toma-se de 2 a 4 anos para a gente zerar a fila dos projetos parados no país. Há um outro dado também, que hoje um tempo médio de tramitação de um processo no Brasil é de 7 anos e meio. Né? Então eu quero trazer essa discussão, e aí eu convido o Gustavo Gouveia para dar um pouquinho mais de aplicabilidade da IA generativa hoje no país de casos reais, onde a gente tem impactado muito o cidadão e que está correlacionado com o conceito da tua palestra da Humanidade 5.0, né? E a gente ter o cidadão como centro da discussão. Vocês acompanham, Gustavo, essa evolução e a aplicação dessas tecnologias nas empresas, nos ministérios públicos? Com toda certeza, Sabrina. Um ponto assim muito interessante que eu queria comentar, até mesmo disso que o Gustavo mencionou. Aqui a gente está falando do contexto de ministérios públicos. Então toda essa discussão, todo esse evento que nós estamos aqui, ele é voltado para a parte de promotores de justiça. O promotor de justiça, ali o que ele é? Ele é a voz da vítima, digamos assim, perante a sociedade, né? Ele vai estar fazendo o papel ali de auxiliar a justiça como sendo a voz da vítima. E nesse contexto em específico, como que entra a inteligência artificial generativa nesse auxílio ali da população? Justamente focado, Gil, no que você comentou, de colocar o cidadão no meio, né? Trazendo uma justiça mais célere, mais rápida, mais precisa em cima disso. Com relação a partes práticas, como que a gente consegue fazer isso de uma maneira mais prática? Depois, posso até te mostrar ali, Gil, nós trouxemos aqui alguns casos que já estão em produção, em utilização, em 2 ministérios públicos que temos trabalhado, o Ministério Público do Rio Grande do Sul e o Ministério Público do Mato Grosso. É bem interessante porque, por exemplo, no caso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, nós tivemos ali um extenso estudo com os servidores do Ministério Público para entender as necessidades, então colocando os usuários em si da plataforma, os promotores de justiça, para entender quais seriam as necessidades específicas. E elencamos algumas delas. Por exemplo, a parte de processamento de depoimentos. Você tem ali depoimentos de vítimas, de testemunhas, de interrogados, de possíveis acusados ali, e como você consegue, de uma maneira mais rápida e precisa, identificar padrões nesses depoimentos. Você conseguir transcrever, fazer análise de sentimentos, contradições, vieses cognitivos, elencar teses defensivas, elencar insumos para julgamento para o promotor, conseguir ali depois perante o juiz e já saber o que fazer na prática com relação a esses depoimentos, como você relaciona isso com processos. Então é muito interessante a gente ver essa utilização na prática e a adesão em si dessas ferramentas. Como eu comentei, a parte do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o que a gente trouxe aqui também é uma solução já homologada, então ela foi testada, validada e aprovada ali pelo Ministério Público. A gente conta atualmente com mais de 8.000 depoimentos já transcritos pela plataforma, isso dá em torno ali de 900 horas já de transcrição. Então são 900 horas onde o servidor ele não precisou necessariamente ali estar analisando, verificando toda essa parte do depoimento. Ele teve auxílio já de toda a parte dessa tecnologia 5.0 ali para transformar e dar uma celeridade maior ali nos processos. Então é bem bacana ver como isso já está acontecendo ali na prática, como esse futuro que a gente comentou e tudo mais, ele já é
algo ali do presente, né? Os ministérios públicos conversam entre si para dividir essas experiências e mostrar o que está dando certo, o que pode dar certo para o outro também? Muito boa pergunta, Sabrina. O que acontece? Atualmente o CNMP ele tem justamente essa proposta, essa ideia de como eu consigo centralizar esses desenvolvimentos. Hoje no Brasil nós temos vários ministérios públicos fazendo diversas ali ferramentas de forma apartada. E a Certica, como que ela vem com relação a tudo isso? Trazendo justamente uma proposta de uma unificação em áreas específicas. Por exemplo, essa parte de processamento de depoimentos é uma necessidade de todos os ministérios públicos. Então nós olhamos essa necessidade específica ali, construindo baseado no Ministério Público do Rio Grande do Sul e fizemos toda um hub de soluções ali, de microserviços para conseguir aplicar isso em outros ministérios. Até mesmo aqui agora no evento nós trouxemos esse acesso para outros ministérios, para que eles consigam subir seus dados, testar, validar nessa solução que já está em utilização ali. Gil, gostaria que você falasse sobre os desafios éticos e legais nessa questão da inteligência artificial e sua aplicabilidade, desafios que ainda precisamos enfrentar. O primeiro desafio, eu até estava conversando com um amigo aqui do Ministério Público, ele está fazendo um doutorado sobre inteligência artificial. Então é muito bacana ver, já passamos da fase que eram só pessoas de tecnologia que faziam doutorado em inteligência artificial. Quando você conversa com esse doutor, né, com esse promotor público, você vê o interesse que ele está fazendo de entender, porque é claro que a nossa ferramenta é fantástica, mas também o entendimento que ele tem de ver a história, para onde nós vamos. E isso que você colocou, ele é um grande... Ele compartilha tudo que ele está vendo na academia, com o que ele está vendo no Ministério Público, com outros estados, que é aqui o que está acontecendo nesse evento. Eu acho que um dos nossos desafios é essa alta qualificação que já está acontecendo por processos individuais, por doutores e doutoras, né, promotores que estão ali procurando. O outro ponto foi muito bem dito aqui, né, sobre você pode ser o melhor profissional, o mais compenetrado, mas o que está se gerando de dados hoje fica impossível para a mente humana, fica impossível pelo tempo que nós temos, né, no nosso dia de 24 horas. É verdade. Então as pessoas têm que parar de querer... Existe um grupo, né, que é contra a inteligência artificial. Eu acho que ela sim tem que ter debates, mas a gente não tem que correr contra elas. A gente tem que dar a mão e a gente vai dar esses saltos, que eu acho que é isso que traz a nossa solução. A solução de você ter ali a rapidez. No final as pessoas querem que o seu caso seja resolvido. Exato. Seja aquele que está acusando, seja aquele que é culpado, porque se você está sendo acusado e vai ser absolvido ou vai ser julgado no final, a sua vida para durante um tempo. Então, quanto mais serenidade, eu acho que esse é o momento que a Certica traz de trazer essa velocidade que a gente tanto precisa. E por falar nisso, eu gostaria então que o Gustavo falasse para a gente quais os novos projetos da Certica, né? Que novas soluções vocês têm pensado para o judiciário? Então, eu creio que a gente tem uma missão que me deixa muito honrado, que nos foi dedicada aqui na implementação dessas ações para fazer com que a nossa justiça seja cada vez mais eficiente no Brasil. Eu acho que eu já trouxe um dado que basicamente 72% dos esforços hoje da justiça no país são, entre aspas, tá? Para quem não está me ouvindo, eu estou deixando muito claro aqui as aspas, que 72% dos processos no Brasil são repetitivos, né? Que facilmente serão endereçados pela inteligência artificial. Ou seja, existe uma demanda muito grande de esforço, mas existe uma complexidade teoricamente baixa na execução desses processos. Porém, ele ocupa a demanda de um servidor, de um tribunal, dos custos hoje da infraestrutura do judiciário brasileiro, como um outro qualquer. Então, falando um pouquinho de próximos passos, nosso grande objetivo é endereçar esses 72% hoje que causa o acompanhamento ali e toma o tempo e a energia e a infraestrutura da justiça brasileira. Gustavo, mas a tecnologia ainda não está pronta para os processos mais complexos? Está 100% pronta, já está 100% disponível. Mas eu acho que a gente, como o Gil comentou, existe uma barreira ainda de adoção da tecnologia, que é uma palavra super importante.
né? As pessoas elas têm um pouquinho de receio do novo, né? Da mudança, e a gente muda um pouquinho aqui a forma de interagir com a ferramenta, com os processos. Tem um ponto super legal que eu gosto de trazer essa discussão. O Gil comentou de um promotor fazendo um doutorado em inteligência artificial. Essa discussão saiu da área de tecnologia, saiu. A gente tem cada vez mais promotores, juízes, presidentes de tribunais, presidentes de instituições em geral, interessados e aplicando a tecnologia da IA generativa nas suas atividades do dia a dia para ganho de eficiência e trazer mais resultados. Então, já não é uma discussão só da área de tecnologia, já é uma discussão organizacional. Tá? Então esse é um ponto super importante. E falando um pouquinho dessas atribuições, hoje a gente já tem tecnologia que está gerando, seja minutas de acusação dentro de ministérios públicos ou decisões já de sentenças em tribunais de justiça. Então aí já entra um pouquinho naquela atividade um pouquinho mais complexa que eu comentei, que a tecnologia já está pronta, mas que está um pouquinho ali fora daqueles 28% das atividades que não estão ali operacionais do dia a dia dos juízes, promotores e servidores das instituições públicas. A IA também facilita o acesso, né, desses processos ao cidadão no momento em que ela deixa aquela linguagem mais simples, né? No próprio direito, isso também tem sido muito comentado nos órgãos judiciários, tornar a linguagem mais simples e acessível desses processos, né? Vocês veem, então, que a inteligência artificial ela vai cada vez mais humanizar esse processo, inclusive para pessoas que hoje não entendem muito de tecnologia? Ou será que ela vai dificultar? Não, eu tive o presente de voltei para o Brasil, morei em Londres durante um tempo, quando começou a se falar muito de web, nem era internet. E a gente está vivendo aquele mesmo momento de 1999. Todo mundo falando de IA, você pode ir em qualquer classe social. E aí, vamos sair do direito, vamos pegar um exemplo do que está acontecendo. Muitas pessoas não tinham como fazer perguntas sobre o seu investimento, mesmo que tivesse um pouquinho de dinheiro. Então você está vendo as classes mais emergentes usando IAs para perguntar assim, eu tenho aqui R$100, o que eu invisto, como que eu faço? Então isso é um começo de um letramento e vai chegar em todas as áreas. Então a pessoa daqui a pouco vai estar ali utilizando para falar assim, o que cabe abrir um processo, me defender. Eu acho que isso vai ser a era da transparência radical, e todo mundo vai usar, e quando você sai de escrever para ser oral, aí sim você consegue realmente atingir toda a sociedade. Eu costumo dizer que a gente está vivendo a grande revolução depois da revolução da internet. Só que quando a gente eu tenho um conceito que é o seguinte: quando a gente para analisar a palavra revolução, não necessariamente é uma palavra que traz só conceitos e significados positivos, né? Você pega ali a Revolução Francesa, a gente está falando de guerra, a gente está falando de morte, sangue, enfim. E como a revolução da internet, por exemplo, a revolução da IA, que eu acredito que a gente está vivendo, acho que tem os lados positivos e também tem os lados não tão positivos assim. E eu acho que é uma responsabilidade nossa, e aí eu vou comentar um pouquinho de adoção, de orientação, para enfatizar ali os pontos positivos e direcionar a adoção dessa IA para que os pontos positivos sejam reforçados. A gente está falando, por exemplo, e aí, Sabrina, voltando ao teu ponto, a gente está falando aqui de desenvolvimento de software através da IA generativa para pessoas que nunca desenvolveram um código sequer. A gente está falando aqui de aplicações novas aplicações que estão sendo desenvolvidas sem zero code, né? Que são as aplicações no code. Né? Então, o Gustavo tem muito conhecimento sobre isso, e isso traz um poder para o usuário bastante grande que pode ser utilizado pelo bem e pelo mal. E nossa grande missão aqui é direcionar essa adoção para feitos que impulsionam a nossa sociedade, lembrando, né? Sempre com o ser humano ali como centro dessa discussão. Gustavo, dá alguns exemplos para a gente, então, dessas aplicações com foco nos direitos humanos, na promoção da igualdade. Sensacional, sensacional, pessoal. Um ponto bem importante para comentar com relação a isso que o Gustavo comentou, com isso que você também comentou, Sabrina. A Certica, Gil, ela tem um padrão de desenvolvimento que é feito em 3 etapas. É uma metodologia própria da Certica, que a gente tem a parte de, primeiro, fazer o enablement da tecnologia, ou seja, a gente primeiro chega no órgão e tem toda uma explicação com relação a esse órgão, com relação às necessidades específicas ali na área jurídica. Por que disso, Sabrina? Para a gente justamente conseguir entender
a necessidade não só de quem vai estar utilizando ali no dia a dia, mas do motivo que vai estar utilizando. Que nem a gente tinha comentado, né? No caso dos ministérios públicos, no final ali na ponta, o beneficiário final é o cidadão. Então o que vai chegar é pro cidadão. Então toda vez que a gente está falando ali com o promotor, que ele fala, ok, a minha necessidade é eu entender que no processo que chegou para mim é só o Tribunal de Justiça me falando que eu tenho uma audiência preliminar daqui 3 dias. Eu só preciso dar um aceite com relação a isso. Ele está já prevendo a necessidade do cidadão no final, que ele vai ter que comunicar ao cidadão com relação a essa audiência. Então, isso vai chegar de alguma forma para o cidadão. Como que a CERTIC atua com relação a isso? A gente primeiro tem esse entendimento de toda essa etapa ali que está acontecendo. Depois disso, nós temos a parte de implementação, né, de todo esse entendimento perante ali a instituição. E depois nós temos a parte do transform, que é justamente como a gente vai colher esse feedback ali de como está sendo utilizado para transformar ali a sociedade, chegando a impactar depois ali no final a vida do cidadão, que vai ter uma resposta mais rápida, uma resposta mais precisa, profissionais que são mais focados em realmente processos que são mais complexos, né, que são aqueles 28% que o Gustavo comentou também. Então a gente tem muitos casos em cima nesses sentidos. Deixa eu tentar traduzir aqui para a gente falar de um caso prático real. A gente tem o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E a gente costuma falar, eu que não sou do segmento de justiça, que há as terminologias do jurídico, né? Que é quase um idioma próprio, né? Agora imagina uma pessoa que não vive esse contexto, a dificuldade que ela tem de entender o que está sendo dito com aqueles termos técnicos. Então a gente fala aí de linguagem simples, acessível, né? Acessível. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais tem uma aplicação onde, por WhatsApp, que é uma ferramenta que basicamente todo cidadão possui, acessa ali, tem um fluxo de comunicação direto com o tribunal e basicamente com o número do processo, ele mantém ali um fluxo de comunicação. Então ele consegue saber onde está aquele processo, o que está acontecendo naquele processo, só que não com o juridiquês, mas em linguagem faz simples. Uma tradução. Isso aí. Aí eu vou me colocar como exemplo. Esses dias meu pai recebeu uma resposta de um processo sobre dívida ativa, ele está na dívida ativa, ele recebeu o processo, a gente não sabia, eu me incluo nessa, a gente não sabia se o resultado final era um resultado que se esperava ou um resultado negativo. A gente não entendia ali, precisávamos de ajuda para fazer essa tradução, né? Então essa é uma aplicabilidade onde a gente coloca para qualquer cidadão, por exemplo, do estado de Minas Gerais, onde ele consegue ter acesso ali ao status do seu processo em linguagem natural que é facilmente compreendida. Isso é sensacional. Gil, eu gostaria que você falasse da colaboração que precisa haver entre empresas, sociedade civil, governos, para que a inteligência artificial realmente impacte de forma positiva. Olha, nós estamos vivendo uma mudança de era como nunca visto desde a Segunda Guerra Mundial. E eu entendo que a gente tem que ter regulamentações, mas o LGPD, na minha visão, eu fui muito crítico na época, exageramos na dose. E se a gente voltar para os dias atuais, o que está hoje tramitando no Senado, você faz com que o Brasil não tenha a velocidade que é necessária para essa nova era que está acontecendo. Não sou um anarquista, sou um pouco, mas não sou tão anarquista nesse conceito. Eu acho que a gente tem que ter regulamentações, debates, mas não pode ser só um debate que seja para defender um grupo, né, único. A gente tem que pensar como nação. E a nossa nação está num momento de fricção, de pessoas pedindo de um lado mais transparência, de outros querendo um retrocesso. Então, eu acho que está na hora da gente fazer um novo pacto social como nação, como país, para que a gente possa compartilhar isso com todos os brasileiros. E a gente já tem exemplos bem dados antes da inteligência artificial no estado que eu moro, que é São Paulo. Você tem ali o Poupa Tempo, que foi um marco, né? E se você pegar agora em perspectiva com a inteligência artificial, a gente pode fazer um novo Poupa Tempo. E agora o Poupa Tempo para a justiça, porque você imagina uma pessoa que tem um estudo, não consegue entender muitas vezes aquela linguagem, imagine para as classes em ascensão que até tem dificuldade no ler o básico. Então eu acho que é isso que a gente precisa procurar como sociedade, não digital, mas essa economia da inteligência artificial. E essa economia só está trazendo benefícios, de novos empregos, novas formas de trabalhar, novas formas de se relacionar. Então eu acho que o nosso grande desafio é o tamanho da injeção que a gente vai fazer dessa regulamentação.
Então você recomenda que as empresas invistam em IA e busquem essas novas ferramentas? Como eu disse, é a maior janela de prosperidade da nossa era. Você pode hoje ter ali, por exemplo, no nosso caso aqui, né, os promotores se dedicando a poder olhar mais no olho das pessoas que eles estão ajudando. Antes eles tinham que olhar mais nos documentos. E agora é ali ir lá na plataforma, falar assim, me dá aqui o que foi discutido isso nos últimos anos. Eu acho que isso vai sobrar mais tempo para a humanização. Porque não é o que está acontecendo hoje, porque é tanto caso que você não consegue nem direito olhar para as duas partes, o que está ali requisitando algo e aquele que está se defendendo. Eu acho que está na hora da gente voltar àquele direito mais humano e a tecnologia vai nos dar isso. Alguma orientação, alguma resposta da qual eu não perguntei, que vocês gostariam de acrescentar? Eu só gostaria de reforçar o que o Gil comentou. A gente passa a alocar os investimentos e as estruturas já existentes de uma forma mais inteligente, né? Então o promotor ele mais conectado com a necessidade da vítima, o juiz mais conectado com a necessidade do cidadão e não fazendo uma sumarização de um documento para compor isso dentro de um processo. Né? Então a gente começa aqui a ter uma eficiência no uso dos recursos disponíveis. Né? Então no primeiro podcast a gente falou muito sobre que o grande problema da justiça no Brasil é o volume que essa justiça hoje possui, né? E aqui eu dei aqueles dados ali para contextualizar essa forma de endereçar isso. E para mim, como cidadão, é impensável em aumentar a estrutura da justiça que hoje já é muito grande, né? Do governo brasileiro hoje já é muito grande. Então a forma de resolver não é aumentar a estrutura. Então a única forma de endereçar esse tema é investindo em tecnologia. E aí, só para deixar essa discussão aqui, a Sabrina comentou se as empresas devem ou não adotar essas tecnologias no seu dia a dia. Para mim, a opinião do Gustavo, isso é um critério, um fator competitivo. As empresas que adotam a tecnologia de IA generativa no seu dia a dia, elas têm prosperidade e vão ter uma continuidade. As empresas que estão fechando as portas para essa discussão, eu me preocupo muito com essas instituições. O futuro já chegou, já né? chegou. Mas eu posso fazer uma pergunta? Claro. Acho que é para o público que está nos escutando. Como que é ser um cientista de dados para uma empresa de ponta como essa? É para o Gustavo. É sensacional, Gil. É sensacional no sentido de a gente sempre está atuando com modelos que são de última geração. Acontece de sempre a gente... Passou uma semana, o Google lançou um novo modelo. Lançou um modelo mais rápido, um modelo mais barato ali para a instituição, um modelo melhor. Então é muito bacana a gente conseguir atuar em cima desses modelos, utilizar esses modelos, ainda mais quando tem algo que tem impacto social. Né? Como a gente está comentando aqui durante o podcast, todos esses projetos que nós estamos fazendo, no final ele tem um impacto ali no dia a dia da população, sabe? Então essa atuação, poder ter essa atuação ali na prática, eu sinto que é maravilhoso assim, nesses aspectos. E como nós temos dois Gustavos na mesa, né? E como que é ser o Country Manager de uma empresa de Londres, que é uma cidade que eu adoro, com a inteligência artificial, como que é trazer isso para o nosso país? Primeiro que é uma responsabilidade muito grande, né, Gil? Segundo, é um desafio, porque investir no Brasil não é fácil. Né? Então, existe uma barreira de entrada para uma nova empresa no país, ainda mais vindo de capital estrangeiro. Então, é um desafio muito grande. Mas pegando o gancho no que o Gustavo Gouveia comentou, é uma realização muito pessoal também, porque a gente vê o impacto quase que imediato das nossas soluções, dos nossos projetos na população. Então eu vejo o meu pai impactado pelo que a gente está fazendo, eu vejo o meu avô impactado pelo que a gente está fazendo. Então isso é muito gratificante. Então é uma energia renovada a cada dia. Então, além do nosso Country Manager, é o neto preferido. E eu não poderia deixar de mencionar o nosso quinto participante aqui do podcast, Nau, é isso? O Nau, ele é um trabalho que a gente está fazendo com a IBM. Ele tem um processo, né, de entender, de conversar, usando essa IA também. É um grande ecossistema, no final todo mundo trabalha com todo mundo. E a gente acredita, eu sou um roboticista. Você apresentou na palestra há pouco tempo, né? Nós roboticistas, a gente não quer trocar os seres humanos, a gente quer transformar o trabalho que te dá algum tipo de prazer, não é aquele que é repetitivo, é aquele que te traz algum desafio intelectual.
Como eu disse lá na palestra, todo trabalho ele é muito nobre, mas nem todo trabalho cabe mais no século XXI. Eu acho que está na hora da gente ter emprego sobrando no mundo de 5 dígitos. Vou dar um exemplo aqui para nós, aqui para esse bate-papo. O primeiro curso de graduação, né, de inteligência artificial foi da Universidade Federal de Goiás. É o curso que na sua primeira turma formada foi a que menos teve, né, evasão. Quase 100% dos alunos se formaram. Então você vê que os jovens, né, meninos, meninas estão procurando isso. Eu acho não que apenas pessoas que querem tecnologia, né? Pessoas de várias áreas podem cursar. Sim, você pode escolher direito, pode escolher administração, pode escolher, né, inteligência artificial. Então, assim, olha só, porque a inteligência artificial ela vai permear tudo. Ela vai permear. Então, esse é o Now, ele faz trabalhos em hospitais, no varejo, ele faz trabalhos na academia, ele conversa com cientistas em vários... Tem vídeos dele na Universidade de Oxford. E aqui a gente ensina para ele o português do Brasil, né, visto a calça o tênis, fazemos vários projetos com eles sobre capacitação, educação. Aí vamos ver se vou pedir para ele se apresentar um pouquinho. Ele tem um comando de voz que ele entende a minha voz, mas como tem muito ruído aqui, eu já deixei embarcado, porque senão ele não entende, mas ele acabou de falar que está pronto. Falar de você. Falar de você. Olá, meu nome é Reinaldo. Eu sou um robô humanoide, projetado e fabricado pela Aldebaran Robotics. E trabalho na 5R. Eu venho com um software e sou totalmente programada. Ele ia completar, mas aí alguma coisa interrompeu porque ele está processando, ele está fazendo cálculos, e aí com muito barulho ele vai... Mas o que é mais bacana, tem um projeto que foi feito por um pesquisador de Berlim. Ele ensinou uma música e uma dança para um dos robôs. E aí no Machine to Machine, um ensinou para o outro. Então você vai ver lá no meu Instagram, tem 40 deles dançando o mesmo movimento de Michael Jackson. Bonitinho. Mas aí as pessoas falam assim, mas é dançar porque... Não, porque isso é o Machine to Machine, é a máquina conversando com a máquina. E aí no final é o desemprego tecnológico das bailarinas do Faustão, né? Então como não tem o Faustão mais, elas estão sem trabalho, bota os robôs. Ainda vamos ver muitos robôs daqui pra frente, né? Vamos ver robô, mas para nós nos tornarmos mais humanos, para a gente poder ter tempo para fazer um podcast melhor, para a gente poder sentar com o cliente e ver o que realmente é ali O mundo ficou muito acelerado. E aí eu acho que a gente coloca a IA e a robótica para tirar esse repetitivo. Posso dar mais um exemplo de aplicação, que eu acho que é super legal? E eu vou dar um exemplo, Gil e Gustavo, Sabrina aqui, no mercado privado, né? Acho que todo mundo já sabe um pouquinho do operacional ali do call center. E uma das grandes discussões é a adoção de IA nesse mercado e o receio da substituição dessa mão de obra pela IA generativa, que não é o nosso objetivo, de forma alguma. Agora imagina esse call center que hoje não é visto de uma forma legal para quem recebe aquele contato, né? É uma ligação chata, é um serviço que não é agradável para ninguém, a grande maioria ali não atende quando sabe que é uma ligação de call center. Mas imagina esse call center empoderado com informações através da IA generativa para resolver o teu problema. Você recebendo uma ligação daquele cara, que é um call center, com as informações que ele precisa, sem ter que transferir para ninguém, com o que ele pode te oferecer para resolver o teu problema. Olha a diferença da atuação de um serviço que hoje, teoricamente, não é agradável, a gente pode fazer aqui com o empoderamento através da IA generativa. Olha a mudança de percepção. E além disso, tem um outro lado. Pessoas que trabalham em call center, normalmente é o primeiro emprego. E elas tendem a ficar muito pouco tempo lá. Porque acabou de entrar na faculdade, aí fica lá 3 meses, 4 meses, porque é um trabalho muito maçante. Então, né, temos outros empregos sendo criados, e esse que é um pouco mais repetitivo, a IA vai fazer bem, porque ela sempre está de bom humor, sempre é educada. E nós, seres humanos, ainda bem temos essas nuances, né? Não é todo dia que a gente vai estar tão bem. É isso, Gil. Como é que as pessoas podem acompanhar, então, o que a Certica vem fazendo com relação à IA? Opa, Sabrina. Bom, nós postamos muito no nosso LinkedIn, somos muito ativos no nosso LinkedIn. Inclusive, acredito que já está ali na página do YouTube também, o link do LinkedIn, para acompanhar, ver essas evoluções, que como bem o Gil perguntou, nós comentamos, são evoluções muito constantes e muito rápidas
que estamos tendo ali nessa parte. Então é bacana eles seguirem, acompanharem nós pela nossa página, pelo nosso blog e pelo LinkedIn também. Certica.ai. Perfeito. Nos sigam, né? E acompanhem esses conteúdos que, gente, a gente está recebendo o Gil aqui, né? Então, conteúdo de altíssimo nível, muita qualidade e esse tipo de conteúdo que a gente compartilha dentro das nossas páginas. Gil, muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco. Tem alguma mensagem final sobre esse futuro da humanidade conectada? Como dizem nos metrôs de Londres, no Tube Station, mind the gap. E contrate a Certica. Fechamos com chave de ouro, pessoal. Sensacional. Vocês não percam o próximo podcast, hein?